Salve, galerinha! Vamos falar mais um signo aqui do zodíaco para explicar um pouquinho o que vai ter no livro de astrologia hermética que a gente está lançando em financiamento coletivo agora, né? Então, se você chegou no primeiro vídeo, dá uma olhada, porque eu já falei de todos os signos até agora e falei um pouquinho de toda essa correspondência, porque quando você pergunta por que é astrologia hermética, né? Qual a diferença da astrologia tradicional ou da moderna? É que a astrologia hermética ela trabalha não só a astrologia, mas em conjunto com o tarô e com a teurgia. O que é teurgia? 72 nomes de Deus da Kabbalah, ou 72 anjos cabalísticos, né? Então, com você descobrindo o seu signo, planeta e tal, você tem um anjo regente e você pode fazer evocações trabalhando com isso, ou você aprofunda nas suas leituras de tarô, né? E por falar nessa felicidade, nessa boa vontade, nessa alegria, a gente está falando do signo de Sagitário nesse vídeo, né? Polaridade Yang ou o fogo mutável, né? Qualidades do fogo dentro da mente, né? E o mutável faz a transição. E olha que transição difícil, né? No hemisfério norte, o Sagitário fazia a transição do outono para o inverno. Né? Mas ele era um momento de alegria. Era um momento na qual saía ali daquela morte da natureza, onde Osíris era picotado e Isis recuperava todo aquele conhecimento, e aí ela concebia Horus, que era justamente no Natal, né? O nascimento da criança da esperança. E qualquer semelhança com o nascimento de Jesus não é nossa responsabilidade. Enfim, palavras-chave de Sagitário. Como eu disse nos outros vídeos, a gente preferiu não ficar com as nossas ideias, porque são muito limitadas, mas por que não pegar 4.000 anos de astrologia, o que tem de melhor, e juntar num livro só? Então a gente foi olhar os livros medievais, os arcanos de antes de Cristo, os arcanos do século XV, século XVI, os grimórios, e juntamos o que o pessoal falava de Sagitário, né? E a gente tem otimismo, amor pela liberdade, filosofia, aventura, expansão, honestidade, entusiasmo, generosidade, inquietude e as qualidades jupiterianas, que é o regente de Sagitário, não por acaso, né? A gente tem tudo a ver um com o outro. E a gente tem os decanatos, então essa é a parte de astrologia. Aí a gente aprofunda um pouquinho mais, porque a gente não vai estar trabalhando só com um signo. Dentro desses 30 graus do signo, a gente divide ele em 3 partes. Então, o primeiro decanato, regido por Mercúrio, depois regido pela Lua, e depois regido por Saturno. Para quem perguntou por que tem essa ordem, ela vem da árvore da vida da Cabala. Então, dá uma olhada num vídeo meu, eu vou demorar 2 horas só para explicar isso, mas ele tem a ver com as esferas da Cabala, conforme elas vão transitando pelo zodíaco também. Então, conforme elas vão cruzando com esses elementos e com essas qualidades, eles dão essas micro-regências, que formam os decanatos, que são representados pelos arcanos menores do tarô. Então, aqui a gente vai ter ali o 8, 9 e o 10 de bastões. Então, percebe que no signo do fogo a gente vai ter lá, começando no Áries, 2, 3, 4, depois Leão, 5, 6, 7, e fecha com Sagitário, 8, 9 e 10. E assim sucessivamente. Então a gente vai ter todos os arcanos menores dentro da esfera do zodíaco, né? E também a gente vai ter os arcanos de corte. Então você percebe que o primeiro decanato de Sagitário, ele carrega um pouquinho daquela energia de pesquisa profunda de Escorpião. Então é aquela profundidade acadêmica de Sagitário que sai da profundeza para fazer um doutorado, uma livre-docência, alguma coisa assim. E depois Sagitário, que é o grande otimista, cara que viaja, que trabalha, acadêmico, que pesquisa, que bem de vida, otimista. E depois ele se aproxima de Capricórnio, que é aquele sagitariano que treinamento de equipes. Então ele não é tão militarizado quanto o Capricórnio, mas ele gosta de treinar, tipo um treinamento de vôlei, equipe de futebol, um bedel de escola, um professor gerenciador que vai trabalhar naquela última energia. E também a gente trabalha com os anjos. Então, se você conhece a ideia dos 72 nomes de Deus, tem 6 nomes de Deus que trabalham justamente com esta energia zodiacal, e um vai ser o do seu anjo, de acordo com o seu mapa, né? Você vai trabalhar. Os anjos que trabalham ali em Sagitário são Verruel, Daniel, Raziá, Imamiá, Nanael e Nitael. Cada um desses anjos vai abordar uma qualidade sagitariana elevada num nível de altruísmo enorme, né? E depois, essa é a primeira parte do livro, eu estou falando dos primeiros capítulos. Quando a gente vê o planeta, depois a gente vai misturar essas qualidades com as qualidades planetárias.
Então, uma coisa é você falar, eu sou de Sagitário, então meu Sol está em Sagitário. Mas se você tiver sua Lua em Sagitário, é Yesod. É como você pensa, é como você imagina. Se você tiver seu Marte em Sagitário, é Gevurah, é como você guerreia, é como você faz sexo. Seu Vênus em Sagitário é a sua parceria, é a sua busca pelo que te agrada. Então você vai ter um detalhamento da sua psique extremamente profundo. Você vai ver que a astrologia é uma coisa muito complexa e muito profunda e que é uma das maiores bússolas e maiores ferramentas ao lado do tarô, né, que também faz parte do trabalho, e da cabala para o autoconhecimento. E para fechar ali, né, o pacote com chave de ouro, a evocação dos anjos para acelerar esse processo, tá ok? Então, se você pegou esse vídeo e é o primeiro que você está vendo, dá uma olhada que eu falei de todos os outros signos e eu vou falar ainda dos que faltam, conforme a minha promessa de falar um pouquinho só de cada um dos 12 signos do zodíaco dentro do hermetismo.